Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. De amor do nosso Deus entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama os tios, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
Falei que ia ser especial hoje, né? Convidar o Alex para me ajudar, a Pri do Gão, a Tati. O Gão também. Tanto faz o que tem aqui. O que importa é o que Jesus falou sobre o que tinha naquela mesa. Ele falou: esse é meu pão partido. Todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa, vocês celebrem-na lembrando de mim. O objetivo principal da celebração da ceia é lembrar disso que nós aprendemos com as crianças. Você jamais vai esquecer. Tem na internet, você pode baixar e guardar para você, para ensinar seus filhos. Mas é uma das formas mais doces e mais lindas de ouvir sobre a Páscoa. Os elementos são diferentes hoje, mas é para a gente fazer uma quebra de barreiras em relação a tudo que acontece nessa época e toda a confusão que se gera partindo daquilo que desvia o olhar da onde nós deveríamos olhar. Então nós não somos contra nada do que se celebra, se come, né? E baseado naquilo que a gente come muito essa semana, nós preparamos isso aqui tudo. Diz a psicologia que o chocolate é parecido com um abraço, né? Quando a gente está deprimido, a gente come um chocolate, fica bem, que libera endorfinas, e a gente se sente acolhido. Então eu vou preparar você para algo mais que Deus tem para daqui a pouco. Eu vou ter que ser muito breve na mensagem, muito breve aqui. Então você vai ser acolhido com um abraço, tá bom? O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, para nós o chocolate hoje, né? E deu graça, e repartiu. Ele falou assim: esse chocolate é o meu corpo, partido por vós. Todas as vezes que vocês comerem desse jeito, comam em memória de mim. Então eles vão distribuindo. Enquanto isso, eles também vão distribuindo, que a gente vai agilizar. Só aqui já valia o culto, mas eu tenho que entregar algo especial para você. Queridos, hoje, como é um dia especial, a gente acaba usando um pouquinho mais do tempo normal. Então você que nos visita, de repente o pessoal falou: olha, termina tal hora, a gente vai atrasar um pouquinho. Se você precisar ir, porque você tem um compromisso, não tem jeito, você pode ir. Mas eu vou pedir, se você puder, ficar até o final. A gente não vai atrasar porque a gente enrola, não. É porque são vários eventos simultâneos. E você vê, não dá tempo de fazer isso em 2 minutos. E a palavra que eu tenho para você é muito especial da parte de Deus. O Jesus deve estar curtindo isso aqui. Naquela noite ele tomou o pão. A gente vai pegar o chocolatinho. Ele falou assim: esse é meu corpo, oferecido por vós. Todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, vocês façam isso lembrando de mim. Porque só comer o chocolate, o pão, o que seja, e não lembrar dele não é uma ceia da Páscoa, da celebração. É só uma comida. Isso aqui é um memorial. E você vai lembrar dessa ceia. Você fala: nossa, nunca comi chocolate numa ceia. Que bom. Nunca mais vai esquecer desse dia. Você vai ganhar um abraço já de cara aí. Vamos comer todos, lembrando dele? Eu tenho certeza que se tiver chocolate na época, eles não iam comer pão, não. Véio. Ou só eu tenho que falar, você pode ir mastigando aí. Depois de comerem,
Ele tomou o cálice e ele ensinou a galera lá. Falou, olha, simboliza uma nova aliança. Aliança. Nova, velha. Um casamento novo. Compromisso novo. Nova aliança do meu sangue. Então, todas as vezes que vocês beberem, lembrem do que eu vou fazer, que é o que estava acontecendo naquele dia. Foi tudo que nós visualizamos até agora. E ele ofereceu o seu corpo e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser alcançados com a sua graça. Esse é o memorial mais importante da nova aliança. A graça que alcança todas as pessoas, de todas as idades. Vamos tomar todos juntos? Enquanto o pessoal recolhe a ceia, eu quero já deixar aviso para o pessoal da internet, você que está me assistindo no canal do Projeto Amar, que você pode falar com a gente nesse texto que está aí embaixo na tela, tá ok? flaviomorilha@hotmail.com ou cristianprado@hotmail.com. Manda uma mensagem para a gente, um elogio, uma crítica, o que você quiser mandar, a gente vai entrar em contato com você. E se de repente quiser que a gente vá até onde você está, se a gente conseguir, a gente vai com o maior prazer. Querido, pegue a sua Bíblia e abra em João 11. Você que assiste pela internet, existem várias formas de você ajudar o Projeto Amar. Só que eu não vou falar isso online não. Você entra em contato, manda um e-mail, como é que eu faço para ajudar? A gente vai sugerir aí para você e expor as nossas necessidades e aquilo que você quiser fazer será bem-vindo e garanto que não vai ser semente em terra ruim. Eu vou ler o texto é extenso, então eu vou ler de forma que você compreenda sem precisar de repetição. E aí, para a gente minimizar devido ao tempo, a ceia e tudo mais que houve hoje, eu vou pegar os tópicos importantes e trazer para você. As crianças é para participar ouvindo. Agora vocês não vão conversar, tá bom? Não vocês tiram minha concentração, porque eu fico perdido. Os adultos também, tem uns cornetas aí, né? Prontos? Vamos lá. Verso 17 começa o texto. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou, chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, e seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, caiu aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, também chorando os judeus que com ela estavam, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: olha como ele o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que tinha aberto os olhos ao cego, fazer com que esse também não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobre ela.
Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço, e disse Jesus: desatai-o e deixa ele ir. Até aí, tá bom. Ouvi, se quiser abaixar um pouquinho esse microfone. Está sobrando um pouquinho. Aqui nós temos umas 10 mensagens. Esse texto aqui eu trouxe uma vez com uma conotação no começo dessa igreja, mas o final dele eu nunca trouxe. A parte da ressurreição. É a primeira vez que eu vou trazer esse assunto. Eu já usei isso em outros lugares e eu vou usar para você aqui. Deus nos deu um sonho, e nesse sonho, sonho que nós tivemos a noite passada e essa, nós estávamos hoje num velório. O encontro hoje era um velório, mas as pessoas não estavam mortas, mas estavam. E conforme a mensagem ia discorrendo, pessoas iam saindo dos seus caixões e ganhando vida novamente. Então eu tenho que trazer algo para você que vai ressuscitar a sua vida hoje. Não fisicamente, porque obviamente está todo mundo vivo aqui, você que assiste. Mas muitas áreas morreram ao longo da tua história. Muitas áreas na sua vida se perderam. Deus tem tratado com isso esses últimos dias, semana passada também. Eu não sei, alguns eu sei, mas eu não sei aquilo que morreu para você, que já está sepultado, que você largou para lá. Mas eu sei uma coisa, que aquele que está aqui, e aquele que está falando por mim para você hoje, veio para te dizer que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu ia deixar isso por último, mas o Espírito me incomoda para começar por aí. O texto é claro e confuso. Ele fala assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ele está falando de vivos. Ele usou Lázaro para nos mostrar que o seu poder é infinito e ele é capaz de realizar coisas incríveis, como fisicamente tirar um homem do túmulo cujo corpo já estava apodrecendo. Mas ele quis deixar isso para nós, para dizer para você que ainda que os teus sonhos se apodreceram, ainda que não sobrou mais nada. No verso 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que crerem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Eu vim aqui para dizer para você que existe esperança, e que a esperança não está em mim, não está no Projeto Amar, não está nesse vídeo, mas está no nome que está acima de todo o nome: Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. É essa Páscoa que nós estamos celebrando. É um dia especial hoje, mais especial hoje para aqueles que estão aqui nos assistindo, porque Deus veio aqui hoje com o objetivo de ressuscitar os teus sonhos. Eu fiquei triste e ao mesmo tempo preocupado quando eu vi a entrevista do Marcos Feliciano
no Agora é Tarde, é Danilo, né? Eu troco os nomes, né? Danilo Gentili. Não é o Marcos Feliciano, estou citando o nome aqui, mas não é para direito de resposta nada, porque não é a entrevista em si. Mas eu fiquei preocupado com o Danilo. Quando durante a reportagem que ele estava falando sobre finanças, ele falou uma coisa. Então, Danilo, se de repente, se um dia você assistir isso, é para você que eu estou te dizendo. Ele falou assim: eu já fui à igreja, e de tanto falarem em dinheiro, e pedirem, eu saí, eu parei. Eu levava visitante para encontrar Jesus, e eles encontravam pregadores pedindo coisas. Foi mais ou menos isso o que ele disse. E eu fiquei triste. Então eu vim dizer para você, Danilo, que existe ressurreição para você. A gente, pastor, vai errar, eu vou errar. Você vai achar alguma coisa nas minhas filmagens aí e falar lá. Mas Jesus nunca errou. E ele não pediu dinheiro, ele deu tudo. Ele deu tudo. Ele se deu por você que está aqui. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como pode uma pessoa morta crer? Ele está dizendo de pessoas cuja alma morreu. Pessoas que deixaram o caminho da fé porque homens fraudaram a sua fé. Pessoas que deixaram o caminho de Cristo porque erraram e tiveram vergonha de continuar. Pessoas que deixaram a vida cristã porque sempre tem alguém apontando o dedo do que você está fazendo de errado. Porque está cheio de fiscal olhando para a vida dos outros e não para a sua. Talvez mataram a sua fé por causa que você cortou um cabelo, por causa que você pôs uma calça comprida. Se é que existe algum lugar na Bíblia que diz que a salvação é mediante corte de cabelo e tipo de roupa. Eu conheço a salvação pela graça. Eu conheço um homem que ressuscitou a minha vida, que ressuscitou fisicamente a vida de Lázaro, e veio aqui para dizer para você que Ele é a ressurreição, e Ele é a tua ressurreição. Ele quer entregar para você uma vida nova. Ele não quer entregar para daqui a um ano. Ele não quer entregar à medida que você for fiel no dízimo. Ele não quer entregar algo para você à medida que você mudar os seus comportamentos. Hoje, aqui agora, e você que está assistindo, não importa como esteja, Ele veio te dar vida e vida em abundância. Já. Ele está dizendo também para aqueles que estão vivos: todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Se você vive e crê, está desanimado, mas não morto, você não vai chegar ao fim. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você não vai chegar ao fim. Fala para a pessoa que está do seu lado: e se você está morto, hoje você vai sair daqui vivo. Passado toda a história, porque eu vou tirar todos os detalhes para comprimir mesmo, eu vou só para o recado de Deus. Depois que ele foi abordado, que as irmãs o abordaram, falou: se você estivesse aqui. E quantos de nós já não falamos isso para Deus? Deus, se você estivesse me ouvindo. Deus, se você estivesse aqui. Há pouco tempo, uma jovem me abraçou e ela despejou em mim tudo que ela estava pensando sobre Deus, depois da morte do seu pai. Ela falava para mim no meu ouvido: eu pedi tanto, mas Ele não me ouviu. Sobre a morte e a vida, só Deus tem o controle. E todo mundo tem a data marcada, a tua e a minha. A minha pode ser aqui, agora, daqui a pouquinho. Não precisa ser objetivo no que eu estou dizendo. A tua pode ser na porta aí, ó, indo para casa. Mas vá para nunca mais morrer. E vá para a glória. Nós, tenho certeza absoluta,
que eu não sou o único cara diferente nesse planeta que já não questionou Deus por coisas acontecerem que a gente pediu para Ele, cristão ou não, católico ou não, espírita, seja que for, qualquer religião que acredita em Deus, que não questionou se Deus tivesse me escutado. E isso acontece desde que o mundo é mundo e que o pecado entrou. Essas duas irmãs, cujo Jesus que nós estamos falando frequentava a casa delas, tinha um amigo que ele amava demais, que era Lázaro. Ele recebeu a notícia 4 dias antes. Ele estava em outra cidade. Mandaram um recado: Lázaro está muito doente, vem visitar. E a escritura, você vai ler isso antes no capítulo. Ele ficou 4 dias na cidade, depois ele desceu para visitar o amigo, o grande amigo. Ele avisou os discípulos: ó, Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, o Espírito Santo avisou Jesus. E ele foi para lá, para enfrentar aquilo que nós temos vontade de dizer para Deus, e não temos coragem, porque temos medo do que Deus é capaz de fazer conosco. Pois eu vim aqui te dizer que você tem hoje liberdade para falar com Deus tudo o que você pensa, porque o fato de você não dizer, não quer dizer que Ele não saiba. E se Ele não fez nada com os seus pensamentos, com os teus desejos, contra Ele até agora, é porque esse Deus que você crê, não é esse Deus que eu estou dizendo. Esse comportamento e esse temperamento que você aprendeu sobre Deus, você aprendeu na religião. E a Bíblia não fala dele assim. A nova aliança é um Deus de pura graça e puro amor. O raio não vai cair na sua cabeça, porque você chega em Deus e fala: se você tivesse chegado. Quantos de nós buscamos bênçãos que não recebemos? E hoje é dia de você pôr para fora isso, porque isso está te matando, isso está acabando com a sua fé, isso está estrangulando a sua voz, e você não ora mais, porque eu não vou orar. Deus tem filhos prediletos. Eu ouvi de um teólogo formado, um tempo que nós caminhamos juntos. Eu vou, Flavinho, eu vou te dizer uma coisa que eu penso sobre Deus. Pode falar. Ele tem filhos prediletos, e eu não sou um deles. E a gente pensa essas coisas, talvez não formaliza isso, mas nós pensamos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que Ele ama e pagou com o seu sangue. Ele tem milagres para realizar na sua vida. Talvez coisas que você diz: já perdi, já está enterrado, já sepultou, já apodreceu, não tem mais chance, não tem mais jeito. Justo hoje Deus veio aqui para te dizer: tem. Só que você, querido, precisa abrir o seu coração e ser sincero, verdadeiro pelo menos uma vez, e não diante de mim, diante dele. Ele veio aqui como ele foi até as duas irmãs, peito aberto, pode falar. Se você tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. A outra irmã encontrou de novo, depois chegou até ela: se você tivesse vindo, pô, Jesus não podia ter vindo antes, era seu amigo. E o menor texto da Bíblia, que está no 35, diz assim: Jesus chorou. E o de baixo fala: as pessoas estavam lá, nossa, como ele amava Lázaro. Ele amava mesmo, ele te ama mesmo. E uma coisa que eu aprendi numa canção, diz assim: Jesus é um plano melhor, nunca chega atrasado. Mas ele morreu há 4 dias, mas ele não chegou atrasado. Tinha que acontecer tudo isso para que uma grande celebração acontecesse. Era necessário que Lázaro morresse para que acontecesse a ressurreição, para que eu e você entendêssemos o que eu estou dizendo sobre o começo do texto, verso 25. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse isso e depois ele provou isso
em ação. E depois ele morreu e ressuscitou em ação. E essa história há 2000 anos acontece. Para a gente crer. O texto está aí para você crer. Que o Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui nesse lugar através do Espírito Santo. Para ressuscitar a sua vida. E fazer de você mais do que vencedor. Mais do que vencedor. A primeira coisa que Jesus vai perguntar para você, eu estou indo já passei da metade. Está no verso 34. Aonde vocês colocaram Lázaro? Ele perguntou. Onde o puseste? E eu pergunto para você algo que você tem que falar para Deus aí. Já começa a pensar. Usa a sua cabeça hoje. Não deixa ela parada. Não deixa ela sonolenta. Aonde você colocou as coisas que você enterrou? Aonde você largou? Aonde você desistiu? Aonde você colocou? Qual é o túmulo? Qual é a gruta? Ele foi até lá. A segunda coisa que ele vai fazer, existe uma expressão que nós usamos quando nós queremos encerrar uma demanda, uma discussão. Vamos colocar uma pedra sobre o assunto. Essa expressão origina-se nesse texto e nos textos de túmulo e sepulcro, onde são lacrados com pedra. Vamos colocar uma pedra no assunto. Morreu o assunto. Aí todo mundo concorda e enterra o assunto. Jesus veio para radicalizar. E ele veio radicalizar você que está assistindo. Veio radicalizar você que veio até aqui hoje. Ele falou: tira a pedra. Eu não vim aqui para pôr pedra. Eu vim aqui para tirar a pedra. Eu não gosto que nada se encerre na morte. Tudo para mim tem que terminar em vida e festa. Ele não falou assim: depois que eu morrer, vocês vão até o meu túmulo e fiquem lá rezando por mim, acendendo velas. Ele não falou isso. Ele falou: todas as vezes que vocês celebrarem, todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês festejarem, lembrem de mim, do que eu fiz hoje, e lembrem do que vai acontecer. Lembrem que eu ressuscitei e que eu vou ressuscitar tudo aquilo que precisa sair do túmulo. Ele veio para tirar as pedras do seu caminho, pedras que são usadas para tropeçar a sua vida, pedras que são usadas para tapar a sua passagem. Uma coisa importante que você precisa entender sobre esse texto é que para você ouvir, para os teus sonhos ouvirem a voz de comando de Jesus, você precisa tirar a pedra. Ah, mas eu não queria mexer nisso. Pois Jesus está falando: tira a pedra, mexa nisso. Mas vai feder, vai me incomodar. Aí não tem problema, tira a pedra. A segunda coisa que vai acontecer com essa pedra, quando ela é removida, o segundo fato, que há comunicação, é ele vai usar a voz de comando, a voz da ressurreição. Lázaro, sai para fora. Nós falamos sobre caverna esses dias atrás, né? Percebeu que tudo na Bíblia, ele manda tirar do buraco, sair do túmulo, sair da caverna. Fez isso com Elias, na caverna, no meio do deserto, no monte de Deus, no monte Camiama. Você sai para fora. Você está fazendo aqui? Sai para fora. Lázaro, sai. A voz de Jesus aqui hoje é clara. Ela veio até você para tirar para fora aquilo que você enterrou. Aquilo sobre a pedra que você chorou. A pedra de túmulo que você derramou lágrima. Ele veio aqui para falar: sai para fora. Tira essa pedra. Terceira coisa que acontece é que a voz de comando de Jesus é impossível de ser desobedecida. Lázaro saiu. Então entenda que a voz de Jesus da ressurreição e vida está aqui nesse lugar para dar um comando sobre a sua alma, para você ressuscitar.
para o teu espírito ter ressurreição, para você, Danilo, ressuscitar a sua vida e voltar para os caminhos e servir um Deus que você ainda não conheceu, que não é esse que te ensinaram. Talvez você conheceu um Deus errado, te ensinaram de forma distorcida. Talvez o Deus que você conhece é o Deus semelhante ao teu pai, e a gente que é pai não é Deus, e não é todo amor. Somos muito falhos, contradizentes, e não falamos a verdade o tempo todo, e nem sempre temos amor para dar. Mas Deus é o contrário, e nós fazemos um paralelo. O relacionamento que nós temos com Deus é o mesmo que nós temos com o Pai. Normalmente é 90%. Transfere para Deus a forma de se relacionar com o Pai. E como nós, pais de carne, somos falhos, entendemos que Deus é da mesma forma. Tudo que nós fazemos vai gerar um castigo, uma surra, palavras de malignidade, palavras de ameaça, palavras que destroem, não constroem. Mas a voz de comando de Jesus é diferente. Ela manda sair para fora. E outra coisa que Deus vai fazer na sua voz de comando, a hora que a gente sai para fora do túmulo, a gente sai amarrado, assim como Lázaro saiu. E é interessante a forma que ele estava amarrado. Verso 44, o último. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. E Jesus disse: desatai-o, tira as faixas. Interessante isso. Os sonhos ressuscitam, mas a gente ainda não tem como agir com eles. Nossa vida sai do túmulo, mas a gente continua preso. Os pés impedidos de caminhar até a verdade, o caminho da salvação, o caminho da vida, pés atados e mãos atadas que impedem da gente realizar, da gente estender para Deus. E o mais preocupante de tudo isso é a venda, que impede a gente de ver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida: ressurreição. Aquele homem saiu atado, e Jesus não falou assim: amarras caiam. Jesus falou assim: vocês que estão aqui, tirem essas amarras. Ele deu a tarefa ao homem de tirar aquilo que impede, de tirar, de desvendar aquilo que está penúmbrio para você. Talvez seja confuso um pouco hoje. Pela primeira vez você tem um contato com Deus e fala: não é possível, eu não acredito que Deus é assim, não pode ser. Mas e o castigo de Deus? Eu estou dizendo sobre o amor de Deus, a ressurreição de Deus, a vida dele. Mas Deus, sem castigar, Ele fez no seu Filho. A Bíblia diz em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Para que Ele vai castigar? Pelo mesmo crime. 2 vezes. Você e Cristo. Eu e Cristo. O meu castigo foi posto naquele homem. Eu não sou mais castigado. Ele foi por mim. Não há castigo para você. Há graça para você. Ressurreição. E isso tem que tirar. Essa venda tem que sair dos nossos olhos. Enxergar a graça de Deus sobre você. Tem chance para você. Flavinho, mas e as coisas que eu fiz? Ressurreição. Quando está impossível, inviável, é a voz de Jesus que vai fazer o Lázaro da sua vida sair para fora. E é você quem vai desatar isso. E vai liberar a tua vida espiritual de caminhar. Vai liberar os teus sonhos de caminhar. Agora entenda, é na amizade de Jesus sincera que você vai encontrar a ressurreição. Jesus era amigo de Lázaro. Lázaro era amigo da ressurreição e da vida. E eu quero encerrar
com o texto que eu comecei no verso 25. Eu sou, Jesus disse, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você se sinta morto, ainda que você esteja morto aqui, assistindo aí, se você crê nessa ressurreição, você vai viver. Nada é impossível para Deus. Nada. Eu vou fazer um desafio agora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração agora. E depois eu vou fazer um desafio. Paizinho querido, assim como Jesus orou no 42, infelizmente pelas minhas imperfeições, eu não posso repetir essa oração. Porque eu sei que nem sempre tu me ouves, não porque o Senhor não quer me ouvir, mas é porque eu não falo. É porque eu falo completamente errado. É porque eu não sei me comunicar. Mas estou dizendo isso por causa de todos que estão aqui e daqueles que estão me assistindo. Para que a gente entenda esse texto e creia em Cristo, não em mim. Eu venho te pedir que o Senhor comece a preparar essa situação toda. Para que cada um aqui veja a glória de Deus na sua vida. E tenha a ressurreição em si. E sejam libertos, livres, no nome de Jesus. Amém? Verso 40. Jesus disse assim: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E o meu desafio para encerrar essa mensagem, consegui fechar no tempo. Quais são os Lázaros que precisam sair para fora? Se existem Lázaros aqui hoje que precisam sair para fora, você vai sair do seu lugar e vir aqui. E nós vamos orar juntos. Eu só vou dar uma voz de comando no nome de Jesus. Venham para fora. No nome de Jesus. E você está morto. Desafio você a crer. Saia do seu lugar e venha. E venha já. Venha rápido. Preste atenção, todos vocês, todos os líderes, todo mundo. O pessoal que está ajudando aqui no culto, que está trabalhando enquanto você está recebendo. Preste atenção nisso, todos, sem exceção. A maioria veio aqui na frente para ter ressurreição na própria vida. Então, querido, pense em você. Não se preocupe com o seu vizinho, com o seu convidado. Se você quer ressurreição na sua vida, você vai vir para sair do seu túmulo e vir para fora. A Bíblia fala que a bênção acontece a partir da hora que o líder libera e levanta suas mãos para abençoar. A Bíblia também fala sobre essa atitude que nós fizemos. Todo mundo que foi tocado com óleo, esse cheirinho gostoso é de um óleo feito na medida que a Bíblia ensina a fazer. É o óleo que era usado na Bíblia para ungir reis e para ungir pessoas. E você foi ungido com esse óleo hoje. Esse óleo está simbolizando as ataduras que você estava carregando, você chegou até aqui, para você começar a enxergar a sua vida do ponto de vista da ressurreição de Cristo. Então, querido, eu creio que você vai sair daqui com a ressurreição nas mãos. Agora você é que tem as mãos livres para começar a realizar. É você que vai sair com os pés livres para seguir o caminho da graça e para realizar. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Nós precisaríamos de uma fileira de ponta a ponta de pessoas de Deus para me ajudar na oração. Mas primeiro você precisa ressuscitar os teus sonhos e crer. Nós precisamos de pessoas para ajudar na colheita. Deus está chamando algumas pessoas que estão aqui
que estão saindo do túmulo hoje, mas não para fazer as mesmas coisas que fazia. Escute isso. Não é para você voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia, porque você entenda a lógica desse texto. Tudo que você fez até hoje te levou para o túmulo. Tudo que você disse, aonde você tocou, o caminho que você trilhou, as escolhas que você fez, levaram você para o túmulo de Lázaro. E hoje, pela graça de Jesus, Ele preparou um dia especial para tirar você do túmulo. Então, querido, você precisa viver a vida agora com responsabilidade e não continuar pelo mesmo caminho, porque o mesmo caminho vai te levar para o túmulo de novo. A mudança acontece a partir da hora que Lázaro foi desatado. Suas mãos, seus pés e sua cabeça, para fazer algo novo. As mãos para tocar no novo, os pés para trilhar o caminho da graça e não mais o caminho da natureza, e a cabeça para enxergar a vida velha e a nova vida que você recebeu hoje em Cristo. Nós vamos impor as mãos agora, abençoando vocês. Essa atitude é a atitude de libertação, que você vai vencer. Estamos aqui simbolicamente tirando as ataduras das suas mãos, dos seus pés, da sua cabeça. E você vai receber isso. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre todos os que estão aqui. Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Em nome de Jesus, profetizamos sobre eles a libertação. Que tudo aquilo que estava prendendo o caminho deles, eles saíram do túmulo buscando a ressurreição. Simbolicamente estão aqui e simbolicamente se levantaram, saindo do lugar da paralisação para o lugar do movimento, para o caminho da graça. E nós estamos desatando seus pés para que eles possam trilhar, caminhar no caminho da graça sem impedimento, sem entraves, sem atrapalhos. Tiramos agora as ataduras das mãos para que eles possam realizar a obra, para que eles possam fazer aquilo que Deus confiou nas mãos deles. Porque não adianta ter as ferramentas certas como o machado que flutuou, tendo as mãos amarradas e impedidas de agir. Então eu peço agora para todos aqueles que foram desafiados a um novo trabalho, um novo chamado, que não só tenham uma ferramenta nova e preparada, mas tenham as mãos livres para agir na forma correta, levando as pessoas ao caminho, que é a graça. E agora, Senhor, especialmente oramos para que essas vendas que impedem essas pessoas de ver, todos os que estão aqui, sejam retiradas dos seus olhos, eles consigam perceber a Tua presença, sentir o Teu perfume, ouvir a Tua voz, enxergar o caminho, ver aquilo que não se deve, aquilo que se deve, e fazer as escolhas corretas. Profetizo sobre eles a ressurreição e a libertação no nome de Jesus. Amém.